Olá, hoje estamos começando a nossa live um pouco mais cedo que o habitual, né? Agradeço a todos vocês, já somos 367 mil inscritos no meu canal, muito obrigado. Se você não se inscreveu no meu canal, sugiro que eu faça, ou algum conhecido seu, muito fácil, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que é aquele sininho que avisa as novas postagens, né? Tem a página dos comentários e vocês podem colocar lá, claro, no que vocês gostaram, tá? Temos também a parte de entrevista, tem uma série de conteúdos que certamente acho que é interessante e contribui para o debate político no Brasil. Lembro também que vocês podem acessar o www.cursosdovila.com.br e naquela plataforma serão oferecidos vários cursos, já tem o primeiro sendo oferecido, que é o História da Ditadura Militar no Brasil. Bem, hoje é dia da imprensa, né? É o dia da imprensa e realmente eu ia discutir outras questões, mas depois dos gravíssimos incidentes que ocorreram no Palácio do Planalto, ali perto da rampa do Palácio do Planalto, e com a participação do presidente da República, é inaceitável o que ocorreu. No Brasil, relembrando historicamente, muito rapidamente, né, o poder nunca conseguiu conviver com a liberdade de imprensa, desde o processo independentista. Vocês procurarem lá a Sentinela da Liberdade, por exemplo, do Cipriano Barata, vai ver quão perseguido foi naquela conjuntura do processo independentista. Você passa pelo primeiro reinado, tem uma série de incidentes, no período regencial, depois no segundo reinado, no início da República e assim sucessivamente. O poder no Brasil nunca conseguiu conviver com a liberdade de imprensa, perseguindo jornalistas, como se falava antigamente, empastelando os jornais, quando eles atacavam, destruíam a sede dos jornais, batiam, alguns jornalistas foram assassinados, né, quando eram atacadas as redações, porque na época você tinha embaixo as máquinas e equipamentos e em cima o escritório onde ficava a redação dos jornais. Então isso ocorreu inúmeras vezes. Durante a ditadura do Estado Novo, o ditador Getúlio Vargas ocupou o jornal Estado de São Paulo, por exemplo, durante 5 anos, entre 1940 e 1945. No Rio de Janeiro, o jornal Amanhã. Durante o regime militar, tivemos a censura também a vários jornais, ao Estado de São Paulo, o Jornal da Tarde, a Veja, aos jornais da imprensa independente, o Movimento, a Opinião, etc, 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 etc. A partir da Constituição de 1988, por isso que ela é tão importante, a Constituição de 1988, se garantiu finalmente a ampla liberdade de expressão e mecanismos de defesa para que pudesse se garantir da violência do Estado. Porém, nós temos um presidente que está fora da curva da história recente das últimas décadas do Brasil, que é um criminoso e um traidor da pátria, que, como bem diz o Dr. Ulisses, no célebre discurso que eu cito aqui como se fosse um mantra, no 5 de outubro de 1988, diz o Dr. Ulisses: traidor da pátria é traidor da Constituição é traidor da pátria. E o Bolsonaro é um traidor contumaz da Constituição. No vídeo de ontem, na live de ontem que nós conversamos, né, usamos até como exemplo inúmeras falas que o Dr. Miguel Reale Júnior identifica no início do seu artigo publicado ontem no jornal Estado de São Paulo, né, de como sistematicamente, quando ele ainda era deputado federal, e o foi, péssimo deputado, inexpressivo durante 28 anos, o número de vezes que ele atacou os valores da Constituição, né? Defendendo guerra civil, a morte de 30 mil brasileiros, defendendo tortura, defendendo golpe de Estado, mas ninguém fez nada. E ele vai avançando naquilo que eu falo sempre: 2 passos à frente, 1 atrás, 2 à frente, 1 atrás, e assim sucessivamente. Agora hoje, no dia da imprensa, foi demais. Manifestantes extremistas e organizados através do Palácio do Planalto, porque tem uma Orcrim, uma organização criminosa que tem um chefe, que é o Jair Bolsonaro. De lá é que articularam essa manifestação, carros passando em frente ao Palácio do Planalto, em Brasília, né? E aí ele desce a rampa, tudo ensaiado, já tem os cinegrafistas, tudo montado. Aquela é uma cena de um pequeno ditador, medíocre ditador, como é o Jair Bolsonaro, e a partir dali ele começou a fazer uma live e fazendo considerações daquela forma ignorante, né? Como ele é, com poucas letras, poucas leituras, mas tendo uma concepção reacionária, né? Autoritária ao extremo, antirrepublicana, defendendo sempre a barbárie, estava claro. Aí foi as pessoas lá gritando. E eu vou reler alguns relatos que estão aqui na internet, de órgãos de imprensa, são coisas inacreditáveis. E os seus apoiadores neonazistas agredindo profissionais de imprensa do jornal Estado de São Paulo, né? Eu estou lendo aqui a manchete: profissionais do Estadão são agredidos com chutes e socos por apoiadores de Bolsonaro. A equipe cobria a manifestação a favor do presidente na esplanada do Ministério quando foi atacada. E o presidente soube, viu, e o criminoso nada fez.
porque ele é que é o autor dessas agressões. Se nós fôssemos identificar quem é que estava agredindo os jornalistas fisicamente, ameaçando esses jornalistas, o autor é o criminoso. Pela primeira vez na história do Brasil, primeira vez, desde Eudório da Fonseca, na história republicana até agora, nós temos um presidente que incentiva ações desse tipo. Isso é inaceitável. O que precisa mais? Matar um jornalista? Porque ele agrediu primeiro as jornalistas. Vamos lembrar o episódio Miriam Leitão, a Patrícia Campos Melo, Vera Magalhães, atacando sistematicamente jornalistas, atacando redes de televisão, agredindo, xingando, e nada acontece. No episódio de hoje, que é um negócio assim lamentável, tem um vídeo, e é possível ouvir, quando fala assim, expulsaram o repórter da Globo, expulsaram os repórteres, e aí entra o Bolsonaro, né? O pessoal da Globo veio aqui pegar um cara, um outro e falar besteira. Essa TV realmente foi longe demais. Isso é ele, o criminoso que ocupa o Palácio do Planalto. E os brasileiros estão assistindo, passivos, né? A TV Globo foi longe demais. Estamos aqui em uma manifestação popular com pessoas de bem, chefes de família. Poxa, de bem mesmo. Aqui no meu lado tem um pai e duas crianças. O que nós queremos é o melhor para o nosso país, né? Em seguida, Bolsonaro aí começa a fazer as ameaças, que eu vou entrar daqui a pouco sobre o STF. É inaceitável. É inaceitável. Quer dizer, você tem uma agressão à Constituição no palácio, ali na rampa do Palácio do Planalto, com a conivência do presidente da República. Eu nunca vi, eu nunca imaginei que assistiria a isso. É algo assim absolutamente, é um absurdo. E tem de ter não só notas, chega de notas, ninguém aguenta mais ver nota disso, nota daquilo, isso não resolve. As notas vão ficar nos arquivos, é necessário ação. Nota não muda a história, ação muda a história. Isso é condição sine qua non para que esse criminoso saia do Palácio do Planalto. E ele está avançando. E eu sempre digo aqui que essa é a estratégia, né, de pessoas como ele. Ao longo da história, o século XX tem vários exemplos disso. E agora estamos assistindo, eu nunca imaginaria que veria isso, estou vendo alguém que subiu através da Constituição ao poder, né, e quer eliminá-la dioturnamente. Aí começou a discursar, falar, daquelas fala desconexa, né? Ele tem certas obsessões. Lembra na época do Nióbio? Ele esqueceu o Nióbio, né? Ele tem obsessões. Dentro do seu quadro doentio, lembra quando ele tinha a mania do grafeno? Esqueceu o grafeno, lembra? Né? Recentemente teve a cloroquina, então ele tem aquelas obsessões, esqueceu, não fala mais. E nós estamos em uma epidemia mais grave da história do Brasil, republicano com certeza. É crise econômica mais grave do Brasil republicano, com certeza. Em meio a tudo isso, para ele é absolutamente secundário. A questão que se coloca é a questão do poder. E aí, em meio a tudo isso, e é uma coisa assim inaceitável, né? Depois de assistir, testemunhar essas agressões, ele começou então a dissertar sobre a medida tomada pelo ministro Alexandre de Moraes em relação à nomeação criminosa, porque viola o caput do artigo 37 da Constituição, do diretor-geral da Polícia Federal. E ele disse o seguinte, textual o que está dizendo o criminoso que está no Palácio do Planalto, né? Queremos a independência verdadeira entre os três poderes, não apenas uma letra da Constituição. Não queremos isso. Chega de interferência. Olha o que ele está dizendo. Ação de um outro poder, absolutamente legal, que é garantido, afinal, o guardião da Constituição, artigo 102 da Constituição, quem é o guardião da Carta Magna, é o STF. Para ele, não. Chega de interferência, com aquele jeito, né, que ele faz, aquele tipo, né, de poucas letras, muito vinculado à marginalidade, naquelas conversas que ele tinha com o Fabrício Queiroz, o Capitão Adriano, Rony Lessa, que era a turma com quem ele se relacionava, né, o submundo do Rio de Janeiro, o escritório do crime, né, ele imagina que o Palácio do Planalto pode ser a subsede do escritório do crime, pode tirar o cavalo da chuva, que não é. O Palácio do Planalto é a sede do Executivo Federal que segue o que determina a nossa Carta Magna e não é uma sociedade de milicianos, como ele imagina que seja. Ele vive em delírios, tremes permanente, mas tendo a lembrar que ainda está em vigor a Carta de 5 de outubro de 1988. Vamos agora ver como é que ele dissertou sobre o STF e os outros poderes. Ao fazer a afirmação chega de interferência, né, ele continua. Olha isso daqui, eu não sei o que falta mais,
para se abrir um processo de impeachment. Eu não sei se precisa ele pôr fogo no Palácio do Planalto, eu não sei mais. Chega de interferência, não vamos admitir mais interferência. Quero deixar bem claro isso aí. Acabou a paciência. E ao fundo, você ouviu os grupos dos extremistas cantando: STF, preste atenção, a sua toga vai virar pano de chão. É preciso mais o quê? E ao mesmo tempo cartazes, fecha o Congresso, fecha o STF, impõe a ditadura, que eles falam artigo 142, são pessoas que nem sabem o que determina a Constituição, tudo isso. E o presidente presente. Ou seja, ele repetiu, lembra que nós já tínhamos no mês anterior, na manifestação no dia 19 de abril, ele repete os mesmos e já tinha feito em março, lembra de março? Ou seja, é preciso mais o quê? Né? Ele chega e diz assim, olha, não vou mais admitir interferência. Chegou o limite. Sabe por quê? Porque ele já soube informações do depoimento do Moro. É isso, ele já soube. Né? Que o depoimento ontem de cerca de 8 horas, 9 horas lá, o ex-ministro da Justiça, ex-juiz, como é de conhecimento de todos, não preciso explicar quem é a figura do Sérgio Moro, apresentou como provas concretas e-mails, mensagens do WhatsApp e áudios que comprovam a ação criminosa de Bolsonaro, né? Comprovam a ação criminosa. E lembra que nós falamos aqui que, no mínimo, naquele pronunciamento do então ministro, quando estava saindo às 11 horas da manhã, ele apresentou 6 crimes. Basta pegar um deles, não precisa ser 6, você inclui em crime de responsabilidade, no mínimo, no mínimo. E se quiserem, alguns outros podem entrar em infração penal comum. Em suma, o que determina a Carta Magna. Então ele sabe que agora é ele sabe que essa questão vai ser decidida onde? Inicialmente, no STF. Por quê? Para infração penal comum, a Câmara precisa autorizar pelo Código Constitucional e quem processa e julga não é o Senado, como em crime de responsabilidade. É o STF. Isso nunca ocorreu, porque em 1992, 2016 era crime de responsabilidade. Quem processou e julgou, como sabemos, é o Senado Federal. Não é o caso se for uma infração penal comum. Em suma, o cenário está desenhado. Ele percebeu, né, que a situação dele está colocado contra a parede. E aí ele começa a ameaçar, e essa é uma questão que nós temos que discutir com muito cuidado, que ele tem com ele o povo, disse ele, e as Forças Armadas. O povo, atentem, e as Forças Armadas. Ao fazer, eu vou ler literal, ele diz assim, eu tenho ao meu lado o povo e as Forças Armadas, né? E ao lado do povo eu estou em defesa da lei, da ordem, da democracia e da liberdade. Isso é tudo mentira. Primeiro, ele não está a favor da lei, ele é um homem marginal, ele está sempre à margem da lei. Marginal não pode estar na lei. Quem é marginal? Quem está à margem da lei. Entenda-se, né? A ordem não, porque nós estamos vendo uma desordem. Veja que a pandemia, a situação está grave. Hoje eu estava acompanhando o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio, a situação caótica, agora o Pará, e agora o crescimento que nós vamos ter, quase que exponencial no mês de maio, não só dos contaminados, como os óbitos. Vai disparar. Então, ordem não é com ele, está mentindo, ele é um mentiroso, né? Como eu sempre digo, democracia não é com ele odeia a democracia, a pluralidade, a liberdade, o debate, não isso, e liberdade, ele quer ditadura. Quem defende a Constitucional número 5, quem defende fechamento do STF, do Congresso, quem defende a tortura, não defende liberdade, né? Portanto, isso daqui, ele devia lavar a boca ao falar sobre isso e tal, né? Isso não tem nada a ver, ele não defende absolutamente nada disso. E deixou muito claro, olha a importância dessa fala, que o seu apoio é o povo são algumas dezenas de pessoas que lá estavam, tem algumas dezenas de pessoas, né? E as Forças Armadas, mas o que tem a ver as Forças Armadas com essa história? Espera um pouquinho, as Forças Armadas cumprem a sua atribuição constitucional, e eu tenho insistido que o Exército caiu na armadilha, né, de alguém que saiu com desonra do Exército, que foi preso por indisciplina, que foi condenado por terrorismo, que é o Bolsonaro, né?
Ele tem um ódio do exército, ele tem ódio porque ele sabe que ele nunca chegaria a general de 4 estrelas, a general do exército, né? Pela sua incapacidade, seus problemas cognitivos, tudo aquilo que o coronel Pellegrini identificou no livro do McLuff, tem no laudo em 1983, quando ele era tenente, ele não conseguia comandar um batalhão. Batalhão são 30 soldados. Imagina que você pode comandar 210 milhões de brasileiros. Então ele tem um ódio com o exército, aqueles que ascenderam com muita dificuldade, com estudo, com viagens internacionais, etc. E ele trouxe o exército, ele não gosta, ele quer destruir o exército, o sonho dele é ter milícias, esse é o seu sonho, basta ver o comportamento que ele teve em relação à greve de polícias militares, uns motins, né? Ele gosta de milícia, e a relação que ele tem no Rio de Janeiro, não só com o escritório do crime, mas em especial, de acordo com o Ministério Público do Rio, vale lembrar, há uma sociedade entre o escritório do crime e Flávio Bolsonaro, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro. Bem, ele trouxe o exército, apesar de ter esse ódio, esse recalque, como diríamos no passado, por não ter conseguido ascender na oficialidade, e daí que ele caiu fora e foi procurar a velha política, e quer usar do prestígio, está usando do prestígio da organização do Exército para manter um governo que a todas as pesquisas identificam que é um governo impopular, e quer colar no Exército a etiqueta de exército bolsonarista, como se fosse um exército chavista que nós assistimos na Venezuela, como é que esse processo se desenvolveu. Portanto, a questão que se coloca aqui é um oportunismo absoluto dele. Então, quando ele coloca as Forças Armadas aqui, é um oportunismo. Primeiro que eu tenho absoluta certeza que as Forças Armadas não embarcariam numa aventura golpista, mas ele quer o golpe. Eu acho que hoje chegou o limite, né? Eu não sei onde que a linha divisória, para mim, já passou, o Rubicão de há muito. É necessário, a sorte já foi lançada, né? É necessário uma ação. E aí uma ação com base no quê? No que determina a nossa Constituição. Isso que está faltando. Como fazer isso? Bem, os caminhos são determinados pela Carta Magna. Os caminhos são determinados aqui pela Carta Magna. Aí muitos falam, converso com muita gente, fala assim, puxa, mais um processo de impeachment, as pessoas falam, mais um. Por quê? Essa conjuntura é muito mais grave do que em 1992, muito mais grave que em 2016. Por quê? Vamos ver as diferenças. Em 1992, nós vamos ter recessão, pequena, mas teve, mas o mundo crescia. 2016 teremos recessão mais grave, mas o mundo crescia. Em 2020 teremos uma terrível recessão, a maior da história aqui dentro do Brasil, e um mundo em recessão. E nada indica que a situação econômica mundial consiga se recuperar rapidamente. Ao contrário, basta olhar, eu acompanhei todo o noticiário da economia internacional, a recuperação ela vai ser muito lenta e deve demorar por 2021, 2022 e assim, de forma muito lenta, a recuperação da economia mundial. E nós hoje, se tivermos um crescimento negativo do PIB acima de 5% negativo, tudo indica que será, nós vamos ter um PIB igual em 2020 a 2010. Então perceba, a situação é N vezes mais grave em termos econômicos. Em termos sociais também, nós teremos milhões de desempregados e milhares de empresas quebradas. Então a questão que se coloca é como reagir rapidamente. E por que também? Algo que eu já falei várias vezes, né? Como é que nós vamos nos recolocar na economia internacional? Essa questão é chave, né? Como é que nós vamos nos recolocar? Foi carimbado, e o Trump já fez 3 vezes e continuará fazendo, registre, carimbando no Brasil a etiqueta de país contaminado. Isso não só para as viagens internacionais de brasileiros, ou de forma privada, ou através de empresas, mas as nossas exportações vão estar carimbadas que vêm de um país contaminado. É isso, né? E a China vai, insisto, retalhar o Brasil. Hoje eu estava vendo o embaixador, deu uma entrevista muito educada por e-mail, etc. Mas está na cara que ela pode comprar o que compra do Brasil, pode comprar da Argentina, pode comprar algumas coisas da Índia e o resto dos Estados Unidos, inclusive que os Estados Unidos está louco querendo isso, né? Mais que desejando voltar a ter relações, voltar com que a parte do que compra no Brasil, grãos, por exemplo, mas não só, né? Comprar dos Estados Unidos, já que ele tem uma balança comercial, os Estados Unidos em relação à China, uma balança comercial deficitária. O acordo com a União Europeia não vai ser aprovado, precisa do apoio para ser aprovado do Parlamento Europeu de 27 parlamentos nacionais. Pode tirar o cavalo da chuva. E tem mais um problema. Beato Salu, né? O impressionante ministro da Educação, o da Comunicação, aquele rapazola lá, envolvido em negócios nebulosos, etc.
Eles querem transferir a embaixada brasileira de Tel Aviv para Jerusalém, o que vai criar mais um problema, não só em relação aos países árabes, mas aos países muçulmanos. Afinal, o maior país muçulmano do mundo é árabe, que é a Indonésia, né? Então perceba o cenário só olhando um pouquinho do comércio externo, não estou dando uma apanhada geral, né? E nós estamos hoje ao estilo na época da África do Sul, na época do Apartheid, isolados internacionalmente, absolutamente isolados. Então a questão que se coloca é que eu não entendo como é que as chamadas forças responsáveis da sociedade civil, os setores isso, os setores aquilo, não viram ainda que é necessária uma ação imediata, de um lado pelas questões econômicas, do outro o caos social que nós teremos, inevitavelmente. Milhares de empresas quebradas, milhões de desempregados, como nunca na história do Brasil, sem condições de nos recolocar com a mesma eficiência no mercado internacional e tendo alguém que conspira e ameaça as instituições e ameaçou o Supremo Tribunal Federal, né? Disse que não, insisto, que chegou ao limite a sua paciência, que não vai admitir mais interferência. Ele acha que interferência é cumprir o que dispõe o caput do artigo 37. Né? Sobre a questão da impessoalidade, se referindo especificamente ao novo diretor-geral da Polícia Federal. Então, ele não pode, e ele está avançando, porque percebe que não encontra resistência. A manifestação de hoje, ao pedir o fechamento do Congresso Nacional do Supremo Tribunal Federal nessa linguagem muito amena, né, de xingando o Supremo Tribunal Federal, como fizeram ontem alguns fascistas em frente à casa do ministro Alexandre de Moraes, né, que depois demorou muito para a polícia chegar até lá, porque todo mundo já sabia, a ação da polícia foi extremamente demorada, mas a questão que se coloca desse canto, primeiro, o Moro virou lixo para eles agora, né, é tudo lixo, dizendo STF, insisto, preste atenção, sua toga vai virar pano de chão. É isso. Quer dizer, nós temos, portanto, esse pessoal, temos um presidente que tem uma caterva que o cerca, uma malta, e ele é o chefe da Orcrim, né? Porque o que ele fez hoje é impossível que qualquer constitucionalista, por mais reacionário que seja, que mais simpatia tenha com a Alemanha hitlerista, né, vai dizer que não feriu a Constituição. É impossível o que ele disse. Claro, ele ameaçou e foi conivente da agressão. Inclusive é uma questão de entrar na ação da justiça, ele como copartícipe da agressão, porque ele foi notificado, estava em loco e não agiu. E teria todas as condições para agir, não só determinando a ação policial, como até, e é permitido dar ordem de prisão. Poderia até fazê-lo, mas ao contrário, ele ficou satisfeito e tem vídeo demonstrando isso. A questão que se coloca é o seguinte, se alguém não trata da maior epidemia, ontem desrespeitou e no estado de Goiás, outra vez, e nós estamos chegando agora a curva cada vez subindo mais rapidamente, quer dizer, ele pode produzir um genocídio no Brasil. Bem, segundo, as questões econômicas que não são tratadas. Perceba que em momento algum, em todo esse período, nas últimas 2 semanas, ele discutiu questões econômicas. Em momento algum, esse marginal falou isso. Que vive à margem da lei, e é marginal, e tem que ter coragem de dizer isso, né? Não é pegar o Zezinho aí na esquina, tal. Marginal é um presidente da República que tem toda a estrutura e que usa da violência como se fosse um presidente nazifascista, como fez hoje. Porque agressão aos jornalistas, o autor intelectual é o Bolsonaro. É ele o que é o autor intelectual. Não adianta tergiversar, né? É essa a questão. Então os poderes constituídos têm de agir. Os setores responsáveis da sociedade civil, os partidos políticos, porque não é possível, isso aqui é intolerável, Então nós estamos com uma economia destruída, e eu estava agora lendo no Jornal Estado de São Paulo, o Mendonça de Barros, apresentando o cenário do que como é que nós vamos ficar, temos um presidente que não age, 2 semanas nem toca no assunto, um ministro da Saúde patético, né? E ao mesmo tempo um presidente da República que está agredindo as instituições e claramente dizendo, a partir da semana que vem acabou, minha paciência, diz ele, literal, terminou. Né? Terminou. Não vou admitir interferência. Em outras palavras, né? Eu vou impor a minha vontade, custe o que custar. Lembre-se quando ele disse, dias atrás, e nós comentamos aqui, eu sou a Constituição. Não vamos esquecer disso, do Luís XIV de Hospício. Né? Ou seja, a questão que se coloca é necessário agir. A sorte já foi lançada. Ele atravessou o Rubicão de há muito. A questão é se nós teremos hoje brasileiros e brasileiras que defendam a Carta Magna e defendam o nosso país de um criminoso. E o criminoso, a gente sabe onde ele mora.
no Palácio do Alvorada. Sabe onde o Mandrião supostamente trabalha? Porque o Mandrião não trabalha, mas o Mandrião bate o ponto quando quer aparecer no Palácio do Planalto. E ele tem nome, esse Mandrião, que conspira contra o Brasil. Jair Bolsonaro. Ou as instituições acham, ou esse não sei o que será do nosso país. E se ele romper com a Constituição, se nós já estamos isolados, ficaremos mais isolados ainda. Vamos ficar do lado do Turcomenistão e da Bielorrússia. Grandes exemplos para o Brasil. Quem diria, hein? Eu nunca imaginaria que viveria uma situação como essa. Se você gostou dessa live e tantas outras no meu canal, não se inscreveu no meu canal, sugiro que eu faça. Já estamos com 367 mil inscritos, ou alguém conhecido seu, tá? Você indica lá, nós temos um amplo conteúdo. Blog do Vila, Marco Antônio Vila, ative as notificações, que esse sininho, né? Coloque os comentários, etc. E vejam, coloque like no que vocês gostaram, né? E lembre-se que no www.cursodovila.com.br, nessa plataforma, nós oferecemos vários cursos e o primeiro que está sendo oferecido é a história da ditadura militar no Brasil. Nos encontramos amanhã, mas se ele fazer mais uma loucura, pode ser que seja até hoje. Nesses momentos que vemos, tudo é possível. Até!